CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, os encarnados, desencarnados, queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos os presentes. Mais uma quarta-feira de muita felicidade por estarmos nessa casa que exala amor, Centro Espírita Altivo Panfiro, como sempre, às quartas-feiras, às 15 às 19 horas, realizando a sua reunião pública. Então é sempre um prazer muito grande tê-los aqui nesta casa. Ainda que possa estar chovendo, ou ainda que possa estar com um calor, numa temperatura muito alta, em que pessoas, às vezes, pensam, poxa, não vou porque está muito calor, ou porque tem muita chuva, só para poder orientar que essa casa nos dá total proteção, não só no amor, mas o amparo também pelos dirigentes da casa, que nos proporciona, como diz, né, o clima de montanha, com o ar-condicionado ligado. Então, não sintam nenhum receio de vir, porque ninguém aqui vai sentir calor e ninguém vai sair molhado, né? O único calor que se sente, como disse a nossa querida Sueli, é o calor de Deus, né? Do nosso Mestre Jesus, que está sempre do nosso lado. Então, vamos a alguns avisos, e começando pela livraria, que está oferecendo o livro de Altivo Panfiro, Focos de Luz, a um preço excepcional de R$17 apenas. Vale a pena. Sempre o nosso CEAP, assim como todo centro espírita, vai estar sempre pedindo a compreensão, a colaboração de todos, porque a nossa casa, assim como todas as outras, realizam suas obras sociais e têm os seus custos, né? Então, nessa obra social, aqui nós atendemos a cerca entre 300 a 350 famílias, em que todo final de mês recebem sua cesta básica. Aos sábados, na obra social, recebem o café da manhã, o almoço, as crianças são evangelizadas, enfim. E nós temos o custo também com relação a material de limpeza. Quem conhece aqui a casa sabe que ela está sempre muito limpinha, sempre muito cheirosa, e inclusive as cadeiras do nosso salão, elas são limpas com álcool, né? Então, aquilo que as pessoas puderem colaborar com alimentos, por exemplo, cesta básica, ou aqueles que não puderem, né, com a cesta básica, que possa trazer 1 quilo de um alimento não perecível, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de batata, enfim, tanto quanto material de limpeza. Trazer uma garrafinha de um detergente vai ser sempre muito bem recebido pela casa. E, antecipadamente, agradecemos. Nossa casa tem o estudo de segunda a segunda, reservando apenas o dia de sexta-feira, que fica, então, para o trabalho interno. Os estudos são realizados pela manhã, à tarde e à noite, né? Nós temos o estudo do Pentateuco, o trabalho de Allan Kardec, que nos esclarece, né,
que nos incentiva a mudarmos o nosso pensamento, o nosso comportamento voltado sempre para o amor, sempre para o bem. Então, vale muito a pena poder estudar, vale muito a pena se harmonizar para que nós possamos fazer um mundo melhor. E esse mundo está dentro de cada um de nós. Se nós conseguirmos renovar o homem velho para o homem novo, nós com certeza teremos um resultado bem melhor do que estamos tendo. Hoje, o nosso estudo será sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, item 10. A abertura será do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 101. Quem vai fazer a explanação, a palestra hoje, é a nossa irmã querida, que sempre está nos acompanhando, aceitando o convite da casa, nossa irmã Sueli. Na hora da sustentação do passe, será feito pelo nosso também irmão e trabalhador da casa, o Guilherme. E assim nós vamos então fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 101, que nos diz: tudo em Deus. Eu não posso, de mim mesmo, fazer coisa alguma, disse Jesus. João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentais que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo corpo do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espíritos. Todavia, o mesmo mundo que lhe confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai. Entretanto, em santa cooperação nas suas obras. Assim, querido Mestre Jesus e Deus nosso Pai, pedimos sua proteção, a sua bênção, para que possamos realizar esta noite, nesta reunião pública,
a nossa tarefa de propagar todos os ensinamentos, toda a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, que possamos trazer ao conhecimento de todos que nos acompanham mais um pedacinho dessa doutrina. Pedimos aos nossos queridos espíritos que possam nos orientar, nos amparar, os espíritos que formam a coluna de sustentação desta casa. Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Dona Ivone, enfim, a todos esses espíritos que já encontram-se desde cedo nesta casa, amparando e nos abrigando. Assim, querido mestre, com a sua permissão, pedimos que nos ajude, que nos ampare na abertura desses trabalhos, que possamos dar por iniciado a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Vou fazer a leitura apenas até o primeiro ponto do livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aquele que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Assim, passo a palavra para a nossa querida Sueli, que Deus lhe abençoe. Uma boa noite a todos e que Jesus, então, nos ampare mais uma vez e sempre nessa tarefa. Uma tarefa importante que a gente tem hoje para conversar, porque a gente vai falar de amar os inimigos. É uma tarefa difícil. E Jesus veio elucidar esse ponto, porque esse ponto é bastante desafiador no nosso coração. Então, o tema hoje, nós vamos ver o desafio que Jesus nos faz e da importância da gente entender o que Jesus propôs, que é amar o inimigo. E a gente está num momento particular, primeiramente agradecendo a esses espíritos amigos que nos acolhem aqui nessa casa, sempre com uma recepção amorosa. E eu falo isso todas as vezes e repito porque realmente é o que eu sinto. Toda vez que eu entro aqui, eu tenho uma recepção amorosa. E não é só do plano físico, porque realmente todo mundo nos olha realmente com um olhar amoroso, e isso é importante demais, principalmente para quem está aqui, que está recebendo toda essa vibração de todos vocês. É uma coisa fundamental que todos estejam vibrando para que a gente saia daqui melhor do que entrou. Essa é a proposta da Casa Espírita. Mas também a gente tem essa recepção do plano espiritual, e isso é muito especial, porque a gente sai sempre melhor, sai sempre com mais consolo, com mais vontade de ser melhor. A proposta da Casa Espírita é justamente essa. E por isso, um divulgador está falando de uma maneira, outro está falando de outra. E isso não importa muito. Cada um que está recebendo os ensinamentos, o que ele fala aqui, o palestrante, na verdade, tem um papel importante para cada um. Vai falar no coração diferentemente, mas o que é fundamental nesse momento aqui, para quem está sintonizado com todo esse trabalho que está acontecendo aqui, é muito mais do que a fala de quem está propondo uma ideia aqui. É muito mais. Nesse momento de uma reunião pública, os espíritos que trabalham nessa casa vêm preparando o ambiente para receber cada um. Conhece o nosso coração.
a gente já vem acompanhado de alguém ou de algum amigo espiritual que precisa ouvir. E esses espíritos que, devido à nossa pouca, vidência, a gente tem a certeza, porque os espíritos nos falam e tem essas revelações, nesse momento acontecem desobsessões, acontecem curas, acontecem transformações. Então, a reunião pública tem um papel tão importante, é o mais importante dentro da casa. É aqui que a gente renova os nossos pensamentos. Então, mesmo que você tenha uma dor que vem para a cura, o trabalho da reunião pública é mais importante do que o trabalho da cura. Porque o trabalho da cura é aquele imediato que os espíritos vão ajudar refazendo os seus fluidos. Porém, aqui você, lentamente, paulatinamente, você vai se reajustando e modificando o seu pensamento. E é através do nosso pensamento que a gente tem a cura. Não tenha dúvida disso. Então, aqui, esse trabalho que a gente faz aqui, tem uma dimensão muito maior no plano espiritual. Tem um livro que a gente sempre estuda, assim, que é o Espírito Tonini, que faz um trabalho de... ele está no plano espiritual e ele vai numa casa espírita para ver cada departamento. E ele revela exatamente isso. O trabalho que os espíritos vêm para cá trazendo instrumentos, psicoscópio, que é um aparelho que lá no plano espiritual eles têm para medir a sua frequência vibratória, a necessidade de cada um. Então, esse trabalho aqui é importante que a gente se sintonize. E as palavras vão entrar em cada um de uma maneira, mas é importante que a gente esteja aqui sintonizada com os espíritos da casa. E por isso que a gente vai falando que depois que a gente sai de uma reunião pública, a gente sempre sai melhor, porque a gente vai buscar o melhor, porque você já recebeu o convite e aceitou. Veio para cá e vamos conversar sobre esse desafiador tema que Kardec pega lá do Sermão do Monte, que Jesus sobe no monte e, diante de todo um monte de observadores, ele fala tudo que a gente precisa apreender para bem viver. Esse discurso, esse convite que Jesus fala no Sermão do Monte, que tem vários aspectos. Está lá, Mateus vem relatando, está no capítulo 5 de Mateus, ele vem relatando esse Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus sobe ao monte e fala ao povo todo o caminho, dizendo: vocês são espíritos imortais. Ele fala para todos nós, espíritos imortais, porque ele sabe que nós não somos perfeitos ainda, mas que seremos. Então, ele coloca o pensamento no Sermão do Monte para um espírito perfectível. O que é isso? É um espírito que ainda comete erros. Somos nós, a nossa maioria aqui no planeta Terra, segundo os espíritos, somos ainda espíritos que estamos no caminho. Tem alguns outros que, espero que seja algum de vocês, que já estão numa elevação espiritual maior, mas a maioria é ainda espírito que ainda está aprendendo muito e ainda que erra um pouco. E a gente aqui, que já escolheu o bom caminho, já entendeu que somos espíritos que precisamos avançar no nosso conhecimento para escolher melhor. Quando a gente escolhe melhor nessa encarnação, você escolhe melhor, você adquire uma virtude. Na próxima encarnação, você já não erra mais, porque você já entendeu. E pouco a pouco a gente vem construindo nós. Deus é generoso demais, porque Ele permite, dentro de cada experiência, a gente aproveitar o melhor. E aí, se a gente não aproveitou, a gente resgata, a gente tem chances de aproveitar outra vez, graças à reencarnação. Então, Jesus sobe no monte e fala: amai o vosso inimigo. Muito difícil, muito desafiador.
Mas aí a gente vai elucidar o que Jesus quis dizer de fato com amar o seu inimigo e por que a gente tem que amar o nosso inimigo. Esse tema é bastante difícil e a gente analisa como a gente atualmente, ainda dentro das nossas limitações de imperfeição, a gente dando um passinho à frente, às vezes volta um passinho atrás, a gente percebe como a gente ainda polariza demais. Você escolhe aquele está certíssimo, aquele está erradíssimo. E essa polarização a gente viu extremamente acirrada nesse momento que a gente está vivendo agora, não é isso? A gente está vendo, ele odeia, eu amo. Então, sim, são dois polos onde Jesus está colocando o seguinte: a gente tem que analisar ou odiar, entre aspas, ou não gostar da ação e não da pessoa, não deixa de gostar da pessoa. Essa faz uma diferença bastante interessante, porque a pessoa está no processo evolutivo, ela erra. Se ela não erra uma hora, ela vai errar em outra, ou já errou antes e agora ela já está acertando. E a gente julga a pessoa e não a ação. Então, quando a gente parar agora para pensar se eu polarizo, aquele é feio, aquele é bonito, aquele erra, aquele acerta, eu estou avaliando o quê? A pessoa é tão ou quanto imperfeita quanto eu. Então, eu não me sinto em condições de julgar a pessoa, mas o ato que é reprovável. Isso modifica muito a nosso ponto de vista, porque a gente não vai condenar a pessoa e já colocar na forca e já condenar e querer matar a pessoa por um ato que ela cometeu. Porque o que é condenável, muitas vezes, é o ato em si, a situação, não a pessoa, porque a pessoa é factível de erro. Jesus sabia disso. Então, ele está falando, ama o seu inimigo, mas ama com a sua essência maior, como Deus ama você. Somos capazes ainda de amar o nosso inimigo? Ainda não. Na essência que Jesus está nos propondo. Porque chegaremos lá. Ainda não temos essa perfeição toda. Deus tem. Que Deus é inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então, perceba essa parábola que Jesus vai nos ensinar. É a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, Jesus conta a seguinte história. Tem o pai que tem 2 filhos e o pai tem vinha, fazendas e 2 filhos. E trabalham todos na fazenda, né? De vinha, de uvas. Um deles resolve abandonar essa situação. A gente vai fazer um parêntese. Todas as parábolas de Jesus são histórias que são contadas com um fundamento, quer dizer, são metáforas para ter um outro significado. E de acordo com a sua evolução, com os tempos, com o entendimento, você vai entendendo da maneira a mais adequada à nossa evolução. Os espíritos nos ensinam a perceber o que Jesus quis contar com essa parábola. Era um pai com 2 filhos. Essa simbologia significa que esse pai é Deus. É uma simbologia. Esse pai é Deus. E ele tem os filhos, a humanidade. Somos nós, a humanidade. Muito bem. Um dos filhos chega para o pai e fala: eu quero o meu dinheiro, aqui eu faço jus, porque eu sou filho, porque eu trabalho. Isso para o judeu é uma desconsideração grave, né, da época. E aí eu quero meu dinheiro e vou aproveitar a vida. Quero esbanjar esse dinheiro. E esse pai, que é Deus, concede. Assim como nós, que muitas vezes saímos do caminho de Deus, né? Erramos, falhamos, nos afastamos de Deus.
eu não quero mais, eu não vou mais para o centro, eu não quero mais religião, ou enfim, tem vários tipos de sair do caminho reto. E ele saiu do caminho reto e foi para a vida, pegou todo o dinheiro dele, Deus concedeu, e aí gastou tudo com mulheres, com riquezas, com joias, e ao final ele estava miserável, comendo com os porcos, infeliz, porque ele se afastou de Deus. E aí o que ele faz? Agora eu já estou comendo com os porcos, eu vou voltar para o meu pai. Vamos ver a simbologia. Somos nós, no sofrimento, na dor, eu volto para o pai. Agora eu vou começar, Jesus, meu pai, por favor, me ajuda. Assim somos nós. Volta o filho para esse pai, e esse pai o recebe, não só o recebe, como corre atrás dele, né, na sua direção, o recebe e faz uma grande festa. Assim é Deus. Essa simbologia é bastante grande. Deus está sempre nos convidando, sempre nos recebendo. Nós, quando nos afastamos de Deus, sofremos. Mas Ele tem o amor que é chamado, pelos gregos chamados, esse amor transcendente, que Ele sabe que você vai chegar no momento em que você retorna para o Pai e vai ser perfeito. Se não é agora, vai ser depois. Jesus já sabia disso, porque Deus é maravilhoso, Ele sabe que você vai voltar para Ele. Então Ele não te julga, Ele não te crucifica, Ele não te bota nos dois patamares, ele está errado ou aquele não está errado, porque Ele sabe que você ainda está no caminho, e o caminho é evolutivo, e muitas vezes a gente não aprendeu agora, mas vai aprender num determinado ponto, muitas vezes de sofrimento. E é por isso a simbologia da cruz, que Jesus veio trazer. Essa cruz, que significa o nosso sofrimento, diante das nossas dores, nós temos, sim, todos, no palácio ou na choupana, teremos sofrimentos. Sendo rico, sendo pobre, sendo bonito, sendo feio, de qualquer maneira, todos têm uma cota de dor. Porque nós estamos aqui no planeta de expiação e prova e ainda saímos da lei, nos afastamos do nosso Pai. Vamos querer entrar na materialidade, eu quero, isso é meu, o filho é meu, o carro é meu. Esse afastamento de Deus sempre nos causa dor. E esse retorno para a dor, para o Pai, é o que Jesus está nos propondo. Você vai ter que voltar para o Pai. Como você vai voltar para o Pai? Ainda com ódio, com raiva, odiando e detestando? Não há como fazer isso. A gente só retorna ao Pai pelo amor. Porque o amor, esse é o bálsamo, é a cura do ódio. São efeitos contrários. Quanto mais ódio se coloca no ódio, ele só cresce. Isso a gente vê quando a gente trabalha na mediunidade. Na mediunidade, a gente tem uma parte da casa espírita, que é a desobsessão, onde a gente evoca os espíritos que estão em sofrimento, e esses espíritos vão dar a comunicação da sua dor, do seu... E ali, o dialogador que vai conversar com esse espírito, o espírito às vezes pode estar, estou com raiva, eu vou matar, eu vou odiar, e ele vem com toda a sua gana. Se o dialogador fizer a mesma proposta de ódio, de guerra, nunca vão chegar na evolução, no crescimento. É sempre pelo amor, pela prece, pelas palavras doces de Jesus. Então, quando a gente conversa sobre amar o inimigo, é uma proposta muito progressista, mas é viável e é possível, dentro da nossa limitação. Os gregos colocam esse amor eles dão em etapas. Tem o amor eros, que é aquele amor romântico,
sexual, esse é um tipo de amor. Tem o amor filia, que é o amor de irmão, de amigos. E tem o amor de Deus. O amor de Deus é o chamado amor ágape. Esse amor é um amor transcendente, é aquele que não julga, é aquele que sabe que você ainda não é perfeito, que você ainda tem erros, assim como eu. E quando eu julgo o outro, eu não olho para mim no espelho, porque eu só olho ele. Então, esse ponto que hoje a gente precisa acordar nesse estudo dessa noite. Como eu estou olhando os erros do outro, vendo aquela trave, né, no olho do outro, o cisco no olho do olho, a trave no nosso, a gente não vê. Então, essa questão hoje de falar sobre amar os inimigos realmente é um ponto bem importante, que ele vem falar, Jesus vem falar no Sermão do Monte. E Mahatma Gandhi, aquele hindu conhecidíssimo nosso, ele fala uma frase que eu vou ler, presta atenção, sobre esse Sermão do Monte. E ele é hindu, ele não é cristão, né? Não foi cristão. Mas ele conhecia as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. E ele fala assim: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O Sermão da Montanha vai nos dar a condução do nosso caminho, seja simples, seja obediente, seja misericordioso, todos os caminhos para você evoluir, para você escolher melhor. E aí eu trouxe para a gente um estudioso, que foi Martin Luther King, para falar sobre esse discurso que é famosíssimo. Martin Luther King era um homem preto que, nos Estados Unidos, ele teve um trabalho, ele era pastor da igreja evangélica, e ele teve um trabalho muito grande nas questões raciais, né? Nessa questão da segregação racial. Inclusive, ele foi morto por conta disso também. Bom, vamos pensar sobre amar os inimigos. Ele tem um discurso, vocês podem procurar lá na internet para vocês verem o discurso dele, que está muito baseado aqui no Evangelho. Ele vai falando assim, que Jesus, ele tinha como ele era evangélico, ele conhecia muito bem esse Sermão do Monte que Mateus relata lá no capítulo 5 de Mateus. E aí ele vai falando que Jesus não era esse sonhador, ele era realista, porque é possível, se não é agora, vai ser possível depois, então é possível. E a gente vai tendo, como Kardec nos propõe, o esforço, que a doutrina espírita nos diz isso, que a gente não é ainda perfeito, mas a gente, tendo o esforço, a gente já vai galgando os espaços melhores. Mas ele conta nesse discurso aqui, ele vem falando sobre amar o inimigo, belamente, maravilhosamente, voltado sempre para Jesus, e ele fala num determinado momento que Abraham Lincoln, que foi um presidente dos Estados Unidos, ele, antes dele se eleger, o Martin Luther King falando nesse discurso dele, o Abraham Lincoln, antes dele se eleger presidente dos Estados Unidos, ele tinha um inimigo que o odiava com todas as forças, lutava ferozmente contra ele. Bom, passado um tempo, ele foi eleito presidente. E Abraham Lincoln convidou para o cargo mais importante esse inimigo, para um cargo que era secretário de defesa. Logicamente que os Estados Unidos, sempre como é muito bélico, é o cargo mais importante, ele que trabalha com a guerra, né? E esse inimigo era esse secretário. E desenvolveu um trabalho
maravilhoso dentro da presidência. Mas as pessoas começaram a falar, mas ele é seu inimigo, ele vai te prejudicar. E ele, o Abraham Lincoln, já tinha entendido que não é o homem, é a ação do homem que interessa. E esse inimigo fez um trabalho brilhante dentro da presidência, durante a presidência de Abraham Lincoln. E ele morreu também, Abraham Lincoln foi assassinado, e esse indivíduo, Stanford, o nome dele, não, eu vou falar o nome direito dele, que eu não... Stanton. Esse inimigo, ele foi no sepultamento de Abraham Lincoln e faz uma homenagem, porque ele me tratou com amor e eu aprendi o que é amar através da confiança que Abraham Lincoln concedeu a esse espírito que o odiava. Querendo dizer o que nesse texto? Querendo dizer que foi o amor que anulou o ódio daquele inimigo. E será que é tão difícil assim? Será que é tão impossível a gente amar o inimigo que nos odeia, né? Essa é uma vibração muito forte. E a gente sabe aqui que a gente vai colocar a seguinte... Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. É um material que Deus produz, né, cria, é criação divina, e é matéria, que a gente não identifica, não vê ainda, mas é matéria. E essa matéria, através dessa matéria, o nosso pensamento influencia os encarnados e os desencarnados. Então, quando a gente está falando aqui, que eu falei para vocês, que é tão importante que vocês estejam vibrando positivamente para mim, e eu vou estar vibrando positivamente, é porque, realmente, na casa espírita, esse pensamento, ele vai percorrer todo esse espaço e vai impressionar as pessoas aqui. E aí tem lá no Livro dos Espíritos, influenciam, questão 459, influenciam os espíritos a gente? Realmente isso influencia? E os espíritos falam, mais do que imaginais. Muitas vezes, esses espíritos vos dirigem. Essa é a questão que está lá, 459 do Livro dos Espíritos. Então, os espíritos nos influenciam. Mas como? Influenciam, eu sou espírito, né? Não tenho dúvida, né? Eu influencio você, você me influencia, e se eu sintonizar com o seu pensamento, aceitar, tiver afinidade com esse pensamento, eu posso ser sintonizado. Então, se você envia um pensamento para mim de ódio, de vingança, de raiva, se eu tiver a mesma sintonia, ou seja, se eu tenho ódio no coração, se eu tenho raiva no coração, se eu tenho a mesma sintonia, e se eu afinizar com você, tem um casamento perfeito. E esse casamento perfeito, perceba bem, eu aceitei, precisa aceitar, né? E não precisa falar com palavra, eu odeio, não, basta o pensamento, porque ele viaja no fluido cósmico universal, e se você e eu tivermos sintonia, e eu aceitar esse pensamento, eu vou acolher esse pensamento e a coisa vai começar a me incomodar e modifica, causa doença, causa obsessão, causa várias alterações. E é exatamente esse caminho que os espíritos obsessores já sabem, porque lá no plano espiritual ninguém é bobo, eles identificam, nós estamos aqui com essa capa, que é o nosso corpo, que abafa muita coisa e a gente não percebe. No mundo espiritual, eles identificam. Então, eles identificam, inclusive, o nosso perispírito, que o nosso perispírito está marcado. Como você se movimenta, o seu tipo de pensamento é sua carteira de identidade. Então, eu tenho vontade eu venho para melhorar, eu venho aqui para estar melhor na casa espírita, então eu já estou com um pensamento mais elevado, ou eu ainda continuo naquele ódio da vingança?
é aí que esses espíritos conseguem perceber a nossa imperfeição e aí sintonizar, dando informações, estimulando a sua raiva. Isso é bastante comum, essas obsessões, o Kardec coloca, tem várias gradações, sempre aceitando. Perceba bem, a gente sempre aceita, quem é responsável somos nós. Primeira observação mais importante, né? Tem uma questão que é 467, que os espíritos nos respondem, que muitas vezes você é que chama o obsessor. Então, os espíritos influenciam? Sim, mas você que chama. Por quê? Porque você sintoniza, o André Luiz fala isso muito bem, lá no livro O Mecanismo da Mediunidade, nos coloca exatamente essa atração e sintonia e afinidade. Eu tenho que sintonizar, eu tenho que estar na mesma vibração e aceitar aquela indução mental. A partir daí, se eu aceitei a indução mental, eu vou começar a ouvir. E aí tem várias gradações, às vezes é só aquela assim, que a gente está em casa e o marido começa a encher o saco e tal, e aí a gente fala, aí já tem um obsessor aqui do meu lado, e fala, ele é chato, ele é irritante, aí você vai, pá, briga com o marido. Mas você percebe e corta imediatamente. Essa é uma obsessão, mas é uma obsessão simples. A gente mesmo percebe e já fala, olha, sai daqui, estou fora, não quero sua companhia, deixa eu ficar com ele chato mesmo, não é isso? Mas a gente fica com enjoado mesmo, que o outro não vai ter melhor, então vamos ficar com aquele lá, né? Então, enfim, essa é uma obsessão simples, mas há obsessões que são violentas, perversas, de ódios que vem em diversas encarnações. E a gente está falando hoje exatamente sobre essa questão da sintonia pelo ódio. Tem um livro que é Nas Fronteiras da Loucura, Divaldo, que psicografa pela mediunidade de Divaldo, quem nos fala é Manuel Filomeno de Miranda. É uma passagem do livro que ele nos conta no Carnaval, no Rio de Janeiro. Convido a todos a ler o livro, maravilhoso e muito interessante. Ele vai passar qual o processo aqui de obsessão do Rio de Janeiro. E é grave, né? Ele sai, né? Manuel Filomeno de Miranda sai na atmosfera e vê a atmosfera do Rio de Janeiro extremamente densa, cinza, escura, devido à materialidade do pensamento, de sexismo, são os sexólatras, os viciados, os drogados, os que vão para a festa, não pela alegria, mas pela vingança, pela luta. E aí o livro todo se desenvolve aqui no Rio de Janeiro, e aí eu vou fazer só um parênteses, não é que carnaval seja ruim, depende da sintonia que a gente faz. Então, posso ir para o carnaval? Posso, desde que eu esteja, né, com elevação. Se eu vou lá com o mesmo objetivo, vou aproveitar para beber, aproveitar para drogar, enfim, aí, logicamente, que eu vou entrar nessa sintonia que a gente está se referindo aqui, que acontece com um grande número mesmo. Bom, mas o que eu quero falar é um relato que o Manuel Filomeno de Miranda nos relata ali no livro dele, de um caso particular de uma menina que vai à loucura. Ela começa a dar alterações do comportamento alterações psiquiátricas, e ela chega a ser internada. Depois do processo todo aí do livro, eles vão descobrindo que essa menina fez um aborto. E esse aborto, esse filho que deveria nascer e não aceitou, a mãe não aceitou o filho e fez o aborto, ele ficou com ódio. Então, é nosso tema hoje. Esse ódio se prolongou durante muitos anos, e ele ficou catando a garota, a moça. Durante várias encarnações, ele foi procurando ela, pelo ódio que não se afastou dele. E aí,
Vamos fazer outro parênteses aqui. Será que tudo que é aborto, então, vou ser obsidiada? Ai, fiz aborto, vou ser obsidiada? Cada caso é um caso. Eu estou relatando o caso relatado por Manuel Filomeno de Miranda. Não há regra, né? Isso não há regra, cada situação é, porque se o espírito é um espírito pacífico, ele entendeu, esse espírito em particular era um desses rebeldes, endurecidos, e ele ficou perseguindo essa criatura até levá-la à loucura, e ficou internada durante muito tempo. O grande trabalho do livro se segue por aí, por esse trabalho que foi feito no plano espiritual para dar conta de toda essa dor que essa menina estava passando. Então, essa questão do ódio pode, por essa sintonia, a gente atrair realmente, quando você está nessa sintonia do ódio, da guerra, da polarização. E aí eu vou fazer um particular agora, que a gente está falando sobre internet. Observem, eu tenho a internet tem uma particularidade, que é o algoritmo, né? Algoritmo é um dado que o que você assiste na internet, ela repete para você várias vezes. Então, eu gosto, por exemplo, de moda. Vem várias coisas de moda para você. Você não estava nem buscando isso, mas vem para você coisas de moda. Eu gosto de obras, vem várias coisas de obra para você. Isso aí é o algoritmo, são as suas escolhas. O que eu dou like significa que eu gosto. Se eu gosto, eles começam a repetir. E se eu gosto do ódio, da polarização, pensa sobre isso. Se eu estou falando só mal do sujeito, que ele não vale nada, que é ladrão, que é bandido, que o outro é isso, que é aquilo, o que vem para mim? Novamente aquilo. Outra vez aquilo. Então, essa é uma obsessão que a gente está se submetendo. É para a gente acordar para isso, as suas escolhas. Se você escolhe sempre essa forma de revanchismo, ele está errado, ele faz isso, só vê o erro do sujeito, e a gente vai recebendo na internet repetidas vezes esse mesmo padrão. É o que os espíritos nos chamam de monoideia. Quando você fica com o monoideísmo, é o caminho para a obsessão. Esse ódio vai se acirrando de tal maneira que você fica com a ideia única. Você fica hipnotizado com aquela ideia. E o hipnotismo é uma das formas que os obsessores utilizam para te comandar. Então, a gente tem que estar alerta para toda essa pensamento, para que você está dirigindo o seu pensamento, se é para o bem ou para o ódio. Esse que é o caminho da gente sair desse caminho, desse caminho do ódio, é pelo Evangelho. Porque o Evangelho vai nos dar o alerta. Eu não quero mais pensar negativamente pelo outro, mas eu preciso ser amigo daquele que me fez mal, e o Evangelho vai nos esclarecer isso com muita clareza. Eu preciso ser meu melhor amigo, aquele que me produziu tanto mal? Não precisa. E o Evangelho nos fala mais, porque você não vai ter mais a confiança de um amigo. Não é como você ter uma confiança de um amigo. Porém, você não precisa continuar falando mal do sujeito, ou falar, eu perdoo, mas eu nunca mais vou ajudá-lo. Esse é um caminho que não é do caminho do amor, da caridade. Você não doa a mão, eu nunca mais quero ver. Não é esse o caminho. Então, os espíritos, no Evangelho, vai nos dando o que é o perdão.
Eu perdoar não é ser o meu melhor amigo de confiança, não. Mas essa pessoa que me fez muito mal, um dia, se ele precisar, eu estarei ali a postos para ajudá-lo também. Porque ele errou na atitude, mas é um ser humano, filho de Deus, que ainda está cometendo erro e eu já cometi outros. Então eu vou sim ajudar. Eu trabalho no Leon Denis, sou médium do Leon Denis, todo mundo já conhece o Leon Denis. E lá a gente tem as nossas mensagens que a gente pede, nossas dúvidas para os espíritos, e os espíritos dão resposta, né, para a gente. Então, eu conheço muita gente que conversa comigo, e aí eu vou citar um caso de resposta do espírito para uma determinada pessoa, que, logicamente, que tenho confiança, por isso que ela me confidenciou a história que eu já conhecia e o que os espíritos falam para ela. Então, nesse receituário, a gente chama de receituário. Nesse receituário é o caso de uma mãe que tem um filho que criou com amor possível, né? Porque mãe tem o amor, quase o amor. Kardec fala que esse amor de mãe é um amor instintivo que está ligado a Deus. Ponto. Aí a gente já pode imaginar que amor que é de mãe. É sério esse amor, né? Bom, esse amor de mãe, ela criou esse filho com o amor possível que ela sabia dar e, dentro do padrão, foi uma excelente mãe, porque eu conheço a história dessa criatura. E esse filho, numa determinada fase da vida, ele resolveu que brigou com a família toda por motivos fúteis e sem uma razão grave para se justificar isso, e resolveu não conviver mais com nenhum elemento da família. Saiu para a vida, fez igual o filho pródigo, foi embora, e não quer mais saber. E essa mãe, como todas, né, nós, grande sofrimento, escreveu para os espíritos falaram o seguinte, a resposta que é o tema aqui que a gente estava falando. Minha filha, esse espírito, tenha obediência e resignação. Depois a gente vai falar do que é isso. Porque, nesse momento, você está passando por um resgate. Aí a criatura falou, estou passando um resgate, então eu já aprontei alguma coisa em outra encarnação. Nessa não foi, porque eu fiz o meu melhor, mas alguma coisa teve de relação ali com aquela família, né? E mais, ele continua assim, silencie, não bate boca, não entra no conflito, porque esse momento vai passar e esse filho você vai precisar ajudar. Gente, os espíritos são muito sábios. São muito sábios. É pelo ódio? Foi o barraco que qualquer um iria fazer? Que você é ingrato? Que eu fiz tudo por você? Não é isso que os espíritos estão nos propondo. É com amor. E se você... E ainda falava assim, continue em prece, porque as suas preces chegam nele. A gente não conversou bastante sobre isso? Essa sua prece vai chegar nesse teu filho. E ele vai, se não for agora, vai ser mais tarde. Porque esse filho saiu da lei. Ele fez igual o filho pródigo. Que tem um capítulo lá no Evangelho, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Leia, simplesmente leia, nós que somos filhos de alguém. Porque esse capítulo nos alerta que você tem responsabilidade com seus pais. Sempre. Ah, mas meu pai não foi bom. Ah, minha mãe não foi. Foi. Sabe por quê? Ela te deu oportunidade reencarnatória. Só por esse ponto você já é devedor do seu pai e da sua mãe. Então, honre o seu pai e a sua mãe. Então, nesse caso que a gente está falando, deve ter tido na história, os espíritos não revelam, né? Porque nem interessa o que foi do passado. Os espíritos superiores só te falam o que é útil. Não é útil saber qual foi a relação que teve, algum conflito que certamente teve. Mas eles falam o seguinte, tenha obediência,
resignação. Ele vai precisar de você. Então, mesmo que tenha tido grande ódio, você vai ter que ajudá-lo. E é assim que todos os espíritos aqui nos falam todo o tempo. Você não precisa ser o melhor amigo daquele que te feriu. Não. Mas se ele precisar que você saia do seu coração o amor. Porque tem uma questão do Livro dos Espíritos que o amor, inclusive segundo Paulo, o amor precisa estar junto da caridade. A caridade é o amor em movimento, é o amor em ação. Então, essa caridade, para ter caridade, para você ser caridoso, você tem que amar, né? E tem que ser tolerante, né? O Martin Luther King, ele fala o seguinte: o intolerante não sabe amar. Quem não tem tolerância com o próximo é porque ainda não aprendeu a amar. E nessa questão do Livro dos Espíritos, a caridade, ele diz Kardec pergunta o que é a verdadeira caridade. E os Espíritos nos falam o famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão. Se lembra disso? Se a benevolência é para você ser generoso, né? Indulgência é você ter tolerância com o erro do outro, com o erro do marido, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Porque a gente sempre acerta, os maridos estão errados, não é verdade? Então, é benevolência. Indulgência, o que é? Eu tolerar. Aí, se eu tenho benevolência e se eu tenho a tolerância, que é a indulgência, logicamente que eu já entendi, e aí eu vou ter o perdão como consequência. Porque eu sou boa, e como eu tolero, né, o erro do próximo, e aí eu vou ter o perdão. O perdão é uma consequência da benevolência e da indulgência. E, obviamente, você vai ter o perdão. Então, a ligação da caridade com o amor é íntima. Esse processo não é um processo fácil, porque a gente não tem nem 100% tolerância, a gente nem sempre é bom, às vezes a gente é bonzinho, mas não é bom. Sabe o que é ser bonzinho? É bonzinho com o meu filho, eu sou bonzinho com o filho do outro, já não sou tão bonzinho, que ele tem mais defeito que o meu. Eu sou bonzinho com o meu irmão, agora com o irmão do outro eu já falo mal. Então, essa benevolência a gente ainda não adquiriu na nossa plenitude. Porém, o Evangelho está aí, nos apontando que muitas vezes a gente ainda não aprendeu, e às vezes a gente usa todo esse ódio que a gente estava colocando aqui, simplesmente por um desvio do amor. Foi o caso que a gente relatou ali da menina que fez o aborto, né? Então, ele amava aquela criatura, por isso que ele queria ser a filha dela. E ela não permitiu. A partir daí, ele passou a odiar. Mas então, o que é esse ódio nesse caso aí? É um desvio do amor. E o Emmanuel fala sobre isso, eu anotei aqui. Ele fala assim, no livro Consolador, no item 339, a pergunta que se faz é o seguinte, no livro Consolador, e Emmanuel nos fala: e se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? A resposta de Emmanuel: o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade. Eu vou falar rapidamente, porque nós ainda nós vemos no processo evolutivo, né? E a gente passa nosso princípio inteligente por todos os reinos, desde o mineral, passa pelo vegetal, pelo animal, e nesse animal a gente tem uma aquisição importante, que é o instinto de sobrevivência. Então, o animal, eu vi um gatinho ali, ele tem um instinto de sobrevivência, ele vai se safar das dificuldades, porque ele quer viver, ele quer comer, ele quer reproduzir. O objetivo dele é esse. Quando a gente passa para a humanidade, a gente ainda reserva
muito dessa animalidade, de instinto de sobrevivência. Então você já é um homem, está na humanidade, já é espírito, mas você ainda fica voltando à sua animalidade, ou seja, instinto de sobrevivência. Quando o instinto de sobrevivência, alguma coisa me atrapalha, eu quero sobreviver, eu afasto. Então eu tenho orgulho, eu tenho vaidade, eu tenho egoísmo, porque é oriundo do meu processo evolutivo. Esse processo evolutivo, eu volto, Emmanuel também nos fala, eventualmente a gente volta aos dragões da animalidade. Então, lá na animalidade, eu tenho, que eu quero, tudo é meu, porque eu tenho que sobreviver. E aí a gente entra na humanidade, ainda colocando esse instinto como prioridade. O instinto é bom, o instinto é importante e nos dá sobrevivência, enquanto o homem também. Agora, quando a gente exagera no instinto, a gente é egoísta e ainda é nossa imperfeição. Quando a gente pensa só em si mesmo, é o objetivo, é só nós mesmos, é a marca da nossa imperfeição. Interesse pessoal. O interesse pessoal está lá, nos dragões da animalidade. Então, o Emmanuel está nos referindo aqui. O ódio está muito voltado lá na animalidade. E a gente precisa, agora que já temos o raciocínio, inteligência, livre-arbítrio, nós chegamos na humanidade, a gente já sabe escolher. A gente já é capaz de escolher melhor. Principalmente porque nós já temos todo um evangelho para nos dar o roteiro certo. Então, a gente, mesmo que dê um passinho atrás, volta no... Ai, estou com raiva. Volta nos dragões da animalidade, mas a gente vai à frente porque a gente está no esforço, que um dia seremos perfeitos, se ainda não são. E eu vou só continuar o que Emmanuel fala sobre aquela questão do ódio, que a gente estava falando que o ódio, às vezes, é o amor mal direcionado, que precisa do evangelho. No caso lá, daquele caso que eu estava falando do livro do aborto. Então, ele continua assim, o ódio é o germen do amor, muitas vezes, o ódio é o germen do amor que foi sufocado e desvirtuado de um coração sem evangelho. Se você tiver o evangelho na veia, direto, a gente erra menos, escolhe melhor, caminha com passos mais firmes e tem a certeza da vida futura. E mais do que isso, temos a certeza que nós temos espíritos amigos que nos inspiram se a gente sintonizar, se a gente se afinizar. E a gente precisa estar alerta com o que nos afinizamos. E é por isso que Leon Denis nos alerta sempre lá no livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo 24, ele fala disciplina do pensamento e reforma do caráter. O que é disciplina do pensamento? Essa questão que a gente estava falando aqui, da indução mental. E ele nos coloca bem firme ali nesse capítulo. Escolhe o que você lê. Essa internet que a gente estava falando aqui, do algoritmo que vai te repetindo sempre o que você está pensando e dirige o seu pensamento monoideia. Então, escolhe seus livros, escolhe a sua televisão, escolhe principalmente antes de dormir, porque aí nesse momento você desdobra e seu espírito vai passear. E vai passear de acordo com o seu padrão vibratório. Como é que está seu padrão vibratório na hora de dormir? Está de prece. Está de agradecimento? Está com um padrão mais alto? Ou está no ódio, na guerra, no filme de guerra, no filme de terror? Que aí você adormece nesse padrão vibratório. Para onde você acha que você vai? Vai afinizando com os espíritos que têm a mesma sintonia e afinidade. Então, e finalmente a gente vai falar. O perdão, o amor, a caridade é profilático. É para você ficar cada vez melhor e saudável também. Porque quanto mais você bombardeia o seu corpo com ódio, com agressividade, você mais produz o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse.
Esse hormônio, cortisol, é contrário a um outro hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do prazer. E quando você tem esse excesso de estresse do seu corpo, vai te dar baixa de imunidade, você dorme mal, você tem alteração de pressão arterial e doenças de várias naturezas, às vezes até infarto, né? Até uma época atrás a médica falando isso, né? Olha, a pessoa teve um infarto sem ter nenhuma alteração no coração. Como assim? Cortisol demais. E ela não dorme direito por cortisol demais. Pelo excesso de carga negativa que você vai acumulando. A nossa vida, às vezes, é difícil, mas a gente tem que recorrer à prece, ao auxílio da casa espírita, para pacificar e diminuir essa vibração, sintonizar com os bons espíritos, diminuindo a sua produção de hormônio, porque é profilático, é fisiológico, e produzir mais a ocitocina, que é hormônio do prazer, do amor, o amor filial. Quando a mãe está amamentando, quando o bebê nasce, ela amamenta, o hormônio que ela fica apaixonado por aquele bebê, aquela paixão que é diferente. A gente pode até estar grávida, adoro o meu filho. Quando ela nasce, a criança, você fala, me apaixonei por essa criança. Hormônio que você está produzindo, chamado ocitocina. É o hormônio que atua no cérebro e te dá prazer. O cérebro ilumina nas áreas do prazer com esse hormônio. Vai te dar saúde, aumenta a imunidade, felicidade, aumenta a sua vibração e você pode sintonizar com os espíritos amorosos. Então, para finalizar, porque já me mandaram embora, hoje a lição é amar os nossos inimigos. É muito mais do que respeitar o limite evolutivo de cada um, mas ter certeza que, em algum momento, a gente teve um encontro negativo ou não, mas silencia, né? Como disse os espíritos lá, silencia no momento certo que a gente possa ajudar e retornar à harmonia, porque esse é o nosso caminho evolutivo do amor, que certamente teremos esse amor ágape que Deus está nos convidando sempre. Graças a Deus, uma boa noite. Agradecemos a nossa querida Sueli, dizendo que jamais nós a mandaríamos embora, muito pelo contrário, queremos ouvi-la e teremos tempo, ainda que fôssemos varar a madrugada, porque será sempre um grande prazer. Chegando agora ao segundo momento e seguindo, né, a vibração da casa, sempre para o bem, sempre com muito amor que esses espíritos nos transmitem, vamos passar ao segundo momento, que é o momento do passe. E pedimos então aos médicos que possam se posicionar. Já está bom. Assim, já nos sentindo harmonizados, com o pensamento voltado a Jesus, nosso irmão, a Deus, nosso Pai, pedimos a esses espíritos amorosos que já se encontram nessa casa, harmonizando desde cedo, que possam transmitir pelas mãos dos médiuns as energias e os fluidos que tanto vieram buscar. Deus Pai, Jesus, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Tudo em Deus. Invariavelmente, quando desenvolvemos a nossa capacidade de ter olhos de ver, frequentemente
percebemos Deus em tudo, principalmente quando estamos diante daquelas coisas que nos são agradáveis. Quando nos damos conta, através do juízo, chegamos à origem, no princípio da vida, logo estamos diante de Deus. No Evangelho, registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, Paulo de Tarso relembra um velho filósofo grego que disse: "Nele vivemos, nos movemos e existimos." Ao proferir estas palavras, Paulo estava transmitindo uma mensagem que tem o poder de mudar a forma como nos relacionamos com Deus. A verdade a que me refiro é que viver pressupõe um nível de relacionamento com Deus. Paulo está afirmando que existir é se relacionar com Deus. À luz desta verdade, podemos dizer que todos os seres neste vastíssimo universo, até as galáxias ainda desconhecidas pelo homem, toda a criação, consciente ou inconscientemente, se relaciona com o Criador. Agora, entre os habitantes das galáxias desconhecidas, estamos eu e você, seres criados à imagem e semelhança do Criador. E hoje chamamos a lembrar que vivemos, nos movemos e existimos no Senhor e para o Senhor. Hoje é um dia de apoiar a planta dos seus pés sobre a rocha da realidade. Então, salte, viva, mova-se e exista em Deus. Graças a Deus. Assim, chegando ao final de mais uma reunião pública desta quarta-feira, às 19 horas, agradecidos pela presença de todos, mas, acima de tudo, agradecidos pela bênção do nosso Deus Pai, do nosso irmão Jesus, e também agradecidos pelo amparo dessa coluna de espírito que sustenta essa casa. Pedimos a Jesus que, ao regressarmos aos nossos lares, sejamos protegidos e abençoados. Que possamos estar de volta para a reunião pública de sábado e que nós possamos ter a sua bênção, Pai, por hoje e pelo sempre. Assim, pelo nosso amor, pelo amor de Jesus, mas, acima de tudo, o amor do nosso Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus.